Do padre António Vieira, que sabemos? Ensinaram-nos no liceu que foi um grande pregador. Obrigaram-nos a ler o sermão de Santo António aos Peixes, e o sermão da 60ª, pelo menos. Falaram-nos dos índios e dos colonos portugueses. Falaram-nos de gongorismo e pregação barroca. O povo sabe talvez que foi um jesuíta, mas é pouco. Os nomes das ruas fixam de mistura figuras de indiscutível relevo e figuras menores que ficariam sem pontos de referência se não fossem certas legendas esclarecedoras que às vezes figuram no quadriculado do letreiro. A Rua Padre António Vieira fica ali para os lados da Artilharia 1 e é paralela à Rua Dom Francisco Manuel de Melo. Duas figuras gradas da cultura portuguesa do século XVII. Os letreiros não dizem, nem talvez ninguém nos tenha dito, que ambos têm uma dimensão universal que ultrapassa longamente os limites das nossas fronteiras. No ano de 1608, a 6 de fevereiro, nasceu em Lisboa, na Rua dos Cónegos, à Sé, António Vieira. Lisboa era então ainda, como fora no século XVI, cidade de muitas e desvairadas gentes. Vieira nasce no tempo da apagada e vil tristeza. Portugal, unido por força das circunstâncias a Castela, perdera a independência. O mundo de então era a Europa tridentina dividida. Era a Espanha que tentava prolongar o seu poderio que, com Carlos V, atingira o apogeu. Eram as terras descobertas, repartidas segundo o Tratado de Tordesilhas entre portugueses e espanhóis. Era ainda o comércio das especiarias. Era a conquista do Brasil, a exploração das costas da África, a devassa do Médio Oriente e da Ásia Extrema. Tensões e cobiças, aventura e rotina era o pão nosso de cada dia, do viver dos homens de 600. O padre António Vieira, nascido de família não abastada, tinha pela linha paterna, no sangue, o que em escritos do século XVII às vezes se chama defeito de mulatagem. Se também tinha sangue judeu, é facto que se não apurou e de que a Inquisição não obteve provas. Viveu os anos da meninice na freguesia dos Mártires, na proximidade das casas dos Condes de Vila Franca, e com 6 anos partiu com os pais para o Brasil. A cidade para onde vai é a Bahia. O pai fora nomeado para um lugar do Tribunal da Relação daquela cidade. Na Bahia, que então era como que a sede da corte do Brasil, moravam umas dezenas de milhares de almas. Cerca de 3.000 portugueses, 8.000 índios e 3 ou 4.000 escravos africanos, segundo a informação de Lúcio de Azevedo na História do Padre António Vieira. O centro da vida intelectual era o Colégio dos Jesuítas, que Vieira frequentou. De tal modo entusiasmou a vida que os membros da Companhia de Jesus levavam, que em 1623, com escassos 15 anos, fugiu de casa e refugiou-se no Colégio dos Jesuítas. A sua sensibilidade ficou, por assim dizer, meio prisioneira daquele mundo, e a sua inteligência agudíssima treinou-se no aprendizado das línguas indígenas, sem descurar a preparação escolar. Esta levou-o ao ensino da retórica aos 18 anos no Colégio de Olinda, e aos 28 dava-lhe o direito de ser nomeado Lente de Teologia. Foi ainda no Brasil que a sua vocação de escritor despertou e pela primeira vez se exercitou ao descrever o ataque dos holandeses à Bahia. É também no Brasil que prega pela primeira vez, em 1633, um sermão sobre a guerra a que outros se seguem, e quase todos sobre as mesmas matérias: guerra, governo, situação política, etc. Recorda-se que em 1638
Maurício de Nassau tentou conquistar a Bahia, que cercou durante 40 dias. O sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal pode considerar-se uma espécie de síntese da sua pregação na época. É no Brasil que se forja a personalidade de Vieira. Vieira treinara-se no Brasil na denúncia dos abusos, num estilo cáustico que lembra a arte de furtar. Vieira forjara a sua inteligência e a sua sensibilidade de homem nos contactos com homens do velho mundo e com homens do novo mundo. A vida e a obra do Padre António Vieira não têm, para o comum dos portugueses, o relevo que merecem. Vieira é uma figura de estatura universal. É um homem de fé viva. É um homem que, em tempo de intolerância, defende a liberdade religiosa. É um homem que defende os índios em tempo de trabalho escravo. É um homem que tem a coragem de procurar os judeus expulsos e dispersos pela Europa. É, efetivamente, uma figura com uma dimensão que, por virtude da sua cultura e dos seus trabalhos, tem relevo universal. Apaixonou-se pelas tarefas de missionação do Brasil. Apaixonou-se pelas missões políticas e diplomáticas de que foi incumbido. Foi um incómodo delator da miséria do Portugal de 600, mas também foi um sonhador, um grande sonhador, o homem da utopia do Quinto Império, com Portugal à cabeça. Só a nossa proverbial incúria explica que Vieira não tenha uma edição crítica das suas obras. Os estrangeiros apoderaram-se, e ainda bem, do estudo e da edição das obras de Vieira. Foi um grupo de alemães dirigido pelo professor Hans Flasch que vai publicando paulatinamente a edição crítica dos sermões. Foi Raymond Cantel que fez da sua tese de doutoramento na Sorbonne um estudo sobre o profetismo do Padre António Vieira e sobre o estilo dos seus sermões. Foi Boxer que estudou Vieira como uma figura de relevo da cultura luso-brasileira. É Van den Bacelar que edita A História do Futuro. E, no nosso panorama, apenas uma exceção para os portugueses. O caso de Hernani Cidade, que foi um homem que diurna e noturnamente, aplicadamente, estudou o Padre António Vieira, que, morto com uma juventude de 80 e tal anos, seria hoje aqui quem de direito poderia evocar com autoridade a figura e a obra do Padre António Vieira. Também ainda no campo português é de evocar a figura de Lúcio de Azevedo, que escreveu a pormenorizada história de António Vieira. E é praticamente tudo. A obra do Padre António Vieira são as suas andanças de missionários, são os seus trabalhos de diplomata e de político. Delas deu conta a história de António Vieira, de Lúcio de Azevedo. A obra do Padre António Vieira são os 12 volumes dos seus sermões, são orações fúnebres, são as suas cartas assombrosas, de milhares de páginas, que dão notícia da sua vida e da sua época. A obra do Padre António Vieira, e paradoxalmente esta que ele mais acarinhava, ficou por publicar, é póstuma, são as obras do Visionário, A História do Futuro e a obra polémica de defesa tenaz, a defesa perante o Tribunal da Inquisição, que aliás foi Hernani Cidade quem publicou in extenso através da Universidade da Bahia. Não existe nem uma edição verdadeiramente completa das obras do Padre António Vieira, nem uma edição crítica. As obras, como os homens, têm o seu destino. É curioso que A História do Futuro e a Clavis Profetaram, obras a que Vieira mais queria, foram publicadas sem que o autor praticamente as pudesse ver. Foram publicadas póstumamente. Vieira torna-se o conselheiro político de Dom João IV. Uma amizade sólida os une, apesar das vicissitudes da política. Na época, as pregações atraíam mais do que as comédias. No dia de Ano Bom de 1642, Vieira pregou pela primeira vez na Capela Real e, provavelmente, pela primeira vez em Lisboa. Deve ter agradado, e de tal modo, que os seus sermões passam a ser acontecimento. Em 1644 foi nomeado pregador régio.
lançar o tapete de madrugada em São Roque, testemunha do interesse em ouvir o pregador. Disputavam-se os lugares para o ouvir. O temário da sua pregação abrange sobretudo a matéria política e a sua argumentação é envolvente, com vista a convencer. Eis uma amostra do sermão Vós sois o sal da terra. Assim como o sal é uma junta de 3 elementos, fogo, ar e água, assim a República é uma união de 3 estados, eclesiástico, nobreza e povo. Nos anos de 40 a 50, Vieira é sobretudo um homem político. Desdobra-se de púlpito à viagem diplomática, em atividades múltiplas. Redige planos de atuação, como a proposta feita ao rei Dom João IV, em que lhe representava o miserável estado do reino e a necessidade que tinha de admitir os judeus mercadores que andavam por diversas partes da Europa. Vieira ousa dizer ao rei: o reino de Portugal, senhor, não melhorando do estado em que de presente o vemos, tem muito duvidosa conservação. É com vista à conservação do reino que advoga a criação das companhias mercantis, uma oriental, outra ocidental, que garantam a chegada das drogas da Índia e do Brasil. É com vista à conservação do reino que o rei o envia a Paris, em 1646, a tratar da recuperação de Pernambuco. Vieira vai para Paris, de onde, aliás, partiu para Rouen e dali para a Holanda, sempre movido pelo mesmo afã da conservação do reino. Nada parece novo. Hoje, como no século XVII, queixam-se os nossos diplomatas das delongas e da incapacidade de Lisboa em dar solução aos problemas. Nas suas andanças, um fito dominava: a conservação do reino. Para o consolidar, tenta casar Dom Teodósio em França. Para a salvar, compra o trigo que faltava no país. É sempre a conservação do reino o seu fito. Com este intuito, intenta desencadear uma revolta em Nápoles, então sob o domínio de Castela. É ainda com o mesmo fito que enreda para evitar na Holanda que rebentem contra nós as hostilidades. Em 1650, Roma, onde mais tarde viverá 6 anos, é o teatro das suas atividades. De novas missões diplomáticas fora incumbido, mas mal sucedido. Volta de Roma, meio fugido à fúria do embaixador da Espanha naquela cidade. Vieira é assombroso, vivo e realista, prático e visionário. As suas cartas são ricas de notícias, de apreciações, algumas de picante atualidade. Após hesitações e peripécias várias, acabou por chegar a São Luís do Maranhão em 16 de janeiro de 1653. Ouçamo-lo dirigindo-se em carta a Dom João IV. Os índios que moram em suas aldeias com o título de livres são muito mais cativos que os que moram nas casas particulares dos portugueses, só com uma diferença, que cada 3 anos têm novo senhor, que é o governador ou o capitão-mor que vem a estas partes, o qual se serve deles como de seus e os trata como alheios, em que vêm a estar de muito pior condição que os escravos, pois ordinariamente os ocupam em lavouras de tabaco, que é o mais cruel trabalho de quantos há no Brasil. O primeiro sermão em São Luís do Maranhão, depois das reações dos colonos que se opõem aos jesuítas no tocante aos índios, é de um desassombro impressionante. Ai, fazendas do Maranhão, que se estes mantos e estas capas se torcessem, haviam de lançar sangue. As viagens que fazem em canoas de índios, as paragens, com demora na imensidão da floresta, levam-no a meditar na situação do homem perante todas as coisas do mundo. Espanta-se com a variedade das línguas e das tribos de índios ao longo do rio Amazonas e comunica-nos esse espanto. São as margens dos rios Tocantins e os lagos do rio Amazonas. São as artes dos índios na construção de canoas. São as cachoeiras perigosíssimas. São as tartarugas que saem a desovar nas praias. Mas o homem de ação que Vieira era e o fito que tinha da libertação e da catequização dos índios
no que prejudicava frontalmente os interesses dos colonos, leva-o à luta sem tréguas. É perante auditórios em tensão que prega. Assim aconteceu com o célebre sermão de Santo António aos Peixes, que é uma sátira acutilante. As alusões são diretas. Peixes, tomai todos na memória esta sentença. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode nadar e quer voar, tempo virá em que não voe, nem nada. Era impossível que os auditórios visados não reagissem. Vieira, numa quase fuga, é obrigado a partir para a Europa. Chegado a Lisboa, novembro de 1654, ei-lo a pregar na Capela Real e a movimentar-se numa impressionante atividade. Segundo os seus biógrafos, este tempo, desde 1654 em diante, foi um dos períodos mais agitados da sua existência. Se no Brasil os colonos o tomavam como alvo das suas raivas e das suas querelas, em Portugal, ele que fora chamado de Judas do Brasil, em 1648, não seria bem-vindo na altura em que o Brasil holandês fora por nós reconquistado. Mas nada o demovia no afã de denunciar a corrupção, quer fosse a dos costumes, quer mesmo a da palavra. Foi o que aconteceu com o Sermão da Sexagésima. Os dominicanos são agora o alvo das suas críticas, certeiras, diretas. Ninguém escapa à sua capacidade de satirizar. O padre António Vieira foi um dos grandes visionários das grandezas de Portugal. Fundado nas escrituras e nas trovas do Bandarra, teceu uma espécie de sonho que o compensava das frustrações da realidade. Tinham-lhe falhado os planos no tocante a trazer capitais para o país. Os homens da nação de fora do reino não acudiram com dinheiro algum e os do reino o fizeram com pouca quantia. A sedução do meio e, sobretudo, o poder de intervenção que Dom João IV sempre lhe consentira tentavam-no. Mas, desiludido, partiu para o Brasil, deixando constituída uma junta das missões. Regressou ao Maranhão. Novamente no Brasil, ali permanece 6 longos anos. Os demorados tempos de reflexão, nas paragens forçadas a que é obrigado, permitem-lhe redigir o texto que constitui o Tratado do Quinto Império do Mundo, a que chamou Esperança de Portugal. O volume História do Futuro, Esperanças de Portugal, que em 1659 remeteu do Brasil ao Bispo do Japão, Padre André Fernandes, é utopia. É a compensação de todas as frustrações. Fundado nas profecias do Bandarra, António Vieira é o grande doutrinador do imperialismo português. Em 1661, os jesuítas são expulsos do Brasil e o Padre António Vieira regressa a Lisboa. Mas deixa-se enredar. Partidário de Dom Pedro, conspira contra o rei. É desterrado para o Porto. Entretanto, embora privados dos privilégios que usufruíam, direito das entradas no sertão, etc., os jesuítas são autorizados a regressar ao Brasil. Só o padre António Vieira fica vedado partir.
O seu livro Esperanças de Portugal vai ser o pretexto para as investidas do Santo Ofício. Em 16 de fevereiro de 1663, um decreto do Conselho Geral da Inquisição vai permitir que o Tribunal de Coimbra interrogue Vieira sobre aquele escrito. No ano seguinte, 1664, inicia-se o interrogatório. Em 1665 é preso no Tribunal do Santo Ofício em Coimbra e em 24 de dezembro de 1666 é condenado pelo mesmo Santo Ofício. A Inquisição tomou como pretexto uma carta enviada a Dona Luísa de Gusmão, em que Vieira sonhara com a ressurreição de Dom João IV, o qual fundaria a monarquia universal de Cristo. As duras experiências da vida não abalaram o ânimo do jesuíta. Nome e filiação. António Vieira, filho de Cristóvão Vieira Ravasco, do Termo de Santarém, e Maria Azevedo, natural de Lisboa, ambos moradores na Bahia. Naturalidade? Lisboa, Rua dos Cónegos, freguesia da Sé. Avós? O avô paterno, Baltazar Vieira Ravasco, natural de Moura. O avô materno, Brás Fernandes de Azevedo, natural de Lisboa. Padrinho? O conde Fernando Teles de Menezes. Foi crismado? Na Igreja dos Mártires, em Lisboa. Não admite o réu ter sangue judeu? Judeus foram os apóstolos e a Virgem Santíssima. Judeu foi o sangue que o Filho de Deus tomou para preço da nossa redenção. Agora o réu persigna-se, benze. Depois reza ao Padre Nosso, Ave Maria, o creio em Deus Padre e a Salve Rainha. Em seguida enuncia os mandamentos da lei de Deus e os da Santa Madre Igreja. Mas precisarei eu de ser examinado em doutrina cristã? Não nos basta a convicção de que a conhece. Todos os processos têm as suas fórmulas, meu irmão. Só vemos rezas, procissões e guerras. Tão depressa estamos plantados lá para Badajoz, como vêm eles e vai-se Borba, Jurumanha, Évora e todo o Alentejo. Mais rezas, mais procissões, mais guerra, mais fome. A fome é o nosso sacrifício. Há uns que morrem e outros que pensam. Como o povo não pensa, morre. Sempre foi assim em todos os tempos. E glória aos que se batem pela pátria. Alguém tem de sofrer, não tem? Ou fomos nós que fizemos esta guerra? Não nego que ela nos é imposta do estrangeiro. Por isso é que a morte dos invasores ainda é mais estúpida do que a sua vida. Mas acho que o sacrifício não é suportado por igual. O povo é quem sofre mais. Porque somos mais. Há mais povo do que nobreza, não há? Ora, se somos mais, padecemos mais. É lógico. E com essa do lógico é que nos levam os tostões e a burra. Aquilo tem sido um baixar. E as arcas do clero, não estão ricas essas? O rei é que não se atreve a abolir-lhes. Seria uma empresa do demónio. Deviam pagar como nós, como todos. Mas ouvi dizer que o rei tem dado do seu bolso milhões e milhões de cruzados. O pior é que o bolso do rei enche-se do que é nosso. De balde reclamamos que o sacrifício se reparta por todos. Os senhores poucos, os escravos muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. Os senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome. Os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados de ferros. Os senhores tratando-os como brutos, os escravos temendo-os e adorando-os como os deuses. Os senhores
em pé, apontando para o açoite, como estátuas da soberba e da tirania. Os escravos prostrados, com as mãos atrás, como imagens vilíssimas da servidão e espetáculo de extrema miséria. Sabe a que foi chamado, irmão? Ignoro. Mas suspeita, possivelmente. Nem isso. Estou nas condições de todos os vossos réus, mas responderei a tudo. Muito apraz a Deus Nosso Senhor essa sua disposição. Não sabe o meu irmão se fez ou disse alguma coisa que importa ao Santo Ofício? Designadamente, se escreveu acerca da ressurreição, iminente de certa pessoa defunta? Escrevi, não nego. E não é verdade que também escreveu sobre a predição de vários sucessos futuros, nos quais havia de intervir a dita pessoa? Como vê, ao menos por palavras, o nosso irmão fez coisas que podem importar ao Santo Ofício. Explique-se então melhor. Há uns 5 anos estava no Pará. Mandei uma carta ao padre André Fernandes, bispo do Japão e confessor de El Rei Dom João IV. Nela pretendia provar que Gonçalo Anes Bandarra rimou as suas trovas não com o engenho perturbado dos loucos, mas como faria um verdadeiro profeta. Anote, meu irmão, anote. Constitui heresia dizer que esse Bandarra foi um verdadeiro profeta. Nem nos consta que as suas trovas estejam autenticadas pela Santa Madre Igreja. É certo que Bandarra não era um profeta canónico. Há só profetas canónicos, irmão. Mas predisse muitos factos acerca del Rei Dom João. Alguns já estão realizados. Outros ainda são futuro, só vêm mais tarde. Para esses pródigos, tenho como certo que Sua Majestade voltará à vida. Vejo que o irmão persiste nos seus erros. É espantoso o que diz. Confessa, pois, a autoria das Esperanças de Portugal. Mas pergunto ainda, alguma vez pregou em público as coisas postas em tal livro? Haverá 8 anos, estava El Rei em Salvaterra. A sua enfermidade fora-se agravando e os médicos já o tratavam com desconfiança. Foi quando afirmei que, segundo as predições do Bandarra, ou Sua Majestade não morreria, ou se morresse, tinha de reviver para realizar as coisas que ainda lhe falta cumprir. A verdade é que a minha pergunta foi outra, irmão. Se alguma vez pregou publicamente essas ideias? De que me lembre, uma, pelo menos, na Capela Real, em ações de graças pelas melhoras de Sua Majestade. A doença do rei tinha lançado o povo no maior desânimo. Deixe-me dizer-lhe, irmão, o seu livro foi considerado temerário, escandaloso, injuriante, sacrílego e herético. E merece rigorosas censuras inquisitoriais. Está pelas censuras que lhe faço ou declara-se inocente? Inocente. As circunstâncias proporcionaram a sua reabilitação. Dom Afonso VI é deposto
e Dom Pedro indulta-o a 12 de junho de 1667. Volta a pregar na corte. Em 15 de agosto de 1669 parte para Roma, de onde só regressa em 1675, por ordem de Dom Pedro II. 6 anos de Roma. Fala corretamente a língua italiana que apreendeu por obediência ao geral da companhia. Torna-se célebre e a Rainha Cristina da Suécia fala o seu pregador. Que foi fazer à Itália? Por que partiu? Terá ido tratar da canonização dos mártires jesuítas? O padre Inácio de Azevedo e 39 companheiros trucidados por corsários calvinistas em 1578, quando iam para o Brasil? Roma, capital do mundo, devia prendê-lo, apesar da sua situação de quase exilado, apesar do seu desejo de regressar à corte. Volta a ocupar-se dos cristãos novos, em projetadas negociações, com vista a um perdão geral a obter da Santa Sé. Entretanto, a Inquisição atuava ostensivamente contra a heresia. Em 23 de agosto de 1675 regressa a Lisboa com a capacidade de enfrentar a Inquisição. Traz consigo um breve pontifício, de 17 de abril daquele ano, que o isenta da jurisdição inquisitorial. Posso também provar que o reverendíssimo presidente do Conselho Geral do Santo Ofício, Frei Pantaleão Pacheco, que julgo ter sido quem me moveu esta infeliz causa, chamou proféticas às trovas do Bandarra no memorial entregue à sua santidade. Posso ainda provar que, durante a aclamação del rei Dom João IV, a imagem do sapateiro esteve no altar da Sé, o que o senhor arcebispo consentiu e a Inquisição não reprovou. Vieira está ainda rijo. Com 66 anos, usa pela primeira vez óculos. Sai de Roma para Lisboa. Embrenha-se nas suas atividades de sempre. Bate-se pelos cristãos novos. Mas o acolhimento do regente foi frio. Quantos Vieiras nos desvendam a leitura e a interpretação da sua vida e da sua obra? Um Vieira apóstolo, ardente, desejoso da missionação dos índios, um Vieira enlevado pela solidão da floresta amazónica, um Vieira que diz a um dos seus amigos: sabei, amigo, que a melhor vida é esta. Ando vestido de um pano grosseiro cá da terra, mais pardo que preto, como farinha de pau, durmo pouco, trabalho de pela manhã até à noite, gasto parte dela em me encomendar a Deus, não trato com mínima criatura, não saio fora, senão a remédio de alguma alma. Um Vieira que no sermão da Epifania faz a apologia das missões jesuíticas do seu teor na Amazónia. Um Vieira atento à denúncia da exploração do homem pelo homem, um Vieira que se empenha em contrariar as cobiças da ganância colonial e em vituperar quem escraviza os índios. Este é o tema do sermão da primeira dominga da Quaresma. Os senhores, poucos, os escravos, muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. Os senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome. Os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados de ferros. Os senhores tratando-os como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses. Os senhores em pé apontando para o açoite, como estátuas de soberba e da tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás,
como imagens vilíssimas da servidão e espetáculos de extrema miséria. Pois se eles são os que vos dão de comer, por que lhes haveis de negar a mesa, que mais é sua que vossa? Este, o Vieira da denúncia da exploração do homem pelo homem. Um Vieira que insiste a tempo e contratempo na condenação da corrupção da corte e na do Brasil. É ler o sermão de Santo António aos Peixes. Um Vieira que condena os artifícios da pregação, que não visa evangelizar, mas que, no entanto, sacrifica ao discurso engenhoso no próprio sermão da 60ª, em que condena o estilo dos pregadores dominicanos. Um Vieira terceiro-mundista, um Vieira de tal modo deslumbrado pela beleza do novo mundo e de tal maneira o amando que é, de certo modo, um autor brasileiro. São de uma extraordinária beleza as suas paisagens sobre os tabajaras da Serra de Ibiapaba. Foi Vieira quem escreveu: tudo o que se der à Bahia, para a Bahia há de ser. Tudo o que se tirar do Brasil, com o Brasil se há de gastar. Um Vieira extraordinariamente lúcido, com a consciência de que a história é sempre parcial, que historiador há ou pode haver, que por mais diligente investigador que seja dos sucessos presentes ou passados, que não escreva por informações. E que informações há de homens que não vão envoltas em muitos erros ou da ignorância ou da malícia? Todas as penas nasceram em carne e sangue e todos na tinta de escrever misturam as cores do seu afeto. Um Vieira que é um homem comprometido com a história do seu tempo, vulnerável em seus pontos de vista, falíveis, mal sucedido em muitas empresas, provam-no as suas cartas. Um Vieira europeu que a todo o transe quis integrar Portugal na Europa, procurando-lhe alianças e auxílios que consolidassem a sua independência e aumentassem o seu progresso. Político dos mais completos e inteligentes que conheceu Portugal, dele diz o historiador José Honório Rodrigues. Um Vieira visionário, um criador de utopias que sonhou com quintos impérios e com o encoberto. Um homem que declara que a arte de falar com propriedade em tudo o que abraça uma história não se estuda nas academias das ciências, senão na Universidade do Mundo. Mas dir-se-ia que este frequentador da Universidade do Mundo, este imperador da língua portuguesa, como lhe chamou Fernando Pessoa, desde cedo se desiludira das grandezas da terra. Ruminava, desde há muito, diz, escrever o Quinto Império de Cristo debaixo do nome do Quinto Império. Andavam os tempos conturbados. Falava-se muito no fim do mundo. Vieira, fundado em especulações apocalípticas, acreditou numa mudança radical, ou seja, na instalação do Império consumado de Cristo no mundo. Assim escreve. Primeiro Dom João IV, ressuscitado, seria o rei, depois o encoberto. O mundo unir-se-ia sob a autoridade religiosa do Pontífice Romano e à frente do Reino Universal estaria Portugal. A sua história do futuro, cujos rascunhos mostrou aos juízes da Inquisição, é uma glorificação de Portugal. Portugal que, por orfandade de sangue de seus reis, gemerá por muito tempo, mas Deus lhe será propício e não esperadamente será remido por um não esperado. Tem seus destinos os homens como os livros. Vieira considerava os seus sermões como uma choupana, assim escreve, e as suas obras de visionário, os palácios que queria construir. Entretanto, como disse, a história do futuro, esperanças de Portugal, ficou incompleta, e a Clavis Profetarum, que é um aproveitamento dos profetas em abono das suas teorias de Quinto Império, ficou inédita. A sua utopia, um único báculo, o do Pontífice Romano, um único cetro, o rei de Portugal, surge hoje como um louco projeto, como um sonho. É aqui, nos limites da utopia, que se consumou o gênio de Vieira, que Pessoa assim cantou. O céu estrela o azul e tem grandeza. Este, que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa,
foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge prenúncio claro do luar, El Rei Dom Sebastião. Mas não é luar, é luz do etéreo, é um dia, é no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do quinto império doira às margens do Tejo. Desiludido, parte em 27 de janeiro de 1681 novamente para o Brasil. A sua fama era reconhecida pelos estranhos. Em 1683, a Universidade do México consagra-lhe o exemplar de uma das conclusões da teologia. Em 1694, com 86 anos, elabora um parecer em favor da liberdade dos índios. Vieira mantinha-se fiel a si mesmo e aos seus propósitos de missionário, que sempre se batera em defesa dos índios. Morreu em 13 de julho de 1697. A vida pelo mundo repartida. A obra, em trabalhos e projetos e sonhos, consumada.